segundo bloco do Ciência e Fé, falando do Novo Testamento. Nós já falamos aqui com a professora Tassiana Brasil sobre o Velho Testamento no último programa. E no primeiro bloco nós falamos sobre o Novo Testamento. Mas, professora, então, e nós falamos dos evangelhos. Agora, Sim. as cartas de Pedro, as cartas paulíneas, como que elas entraram no cânon? Vamos dizer, como que elas foram escolhidas? Bom, no caso das cartas de Pedro, de Paulo, de João, um dos critérios também era o trabalho deles dentro da igreja. No caso de Pedro e de João, a proximidade de Jesus, que eles estiveram com Jesus, e isso dá uma autoridade para os seus escritos. No caso de Paulo, a importância do trabalho missionário dele na expansão da igreja. Então, foram critérios que foram utilizados. Nitidamente que o 12º apóstolo foi Paulo, né? Há um controvérsia sobre isso, mas eu particularmente vejo que não tem como não ser, né? E ele viu Jesus. Ele não viu pessoalmente, porque Paulo era mais ou menos 10 anos mais novo que Jesus. A gente, se eu não estou enganado, mais ou menos isso. Mas Jesus aparece para Paulo, né? Quando ele cai daquele animal, Jesus fala: por que você está me perseguindo, né? Para que você lutar contra uma coisa tão forte, mais forte que você? É verdade. E já conhecia de trás para frente a Taná, que seria o Antigo Testamento. O Velho Testamento. E Deus traz a revelação da graça para ele, que sem consultar os apóstolos, ele vai ver que era tudo aquilo que os apóstolos também, né? Que Pedro viu na casa de Cornélio, a revelação da graça. Então é o Espírito Santo conduzindo tudo, não tem como a Bíblia ter chegado tão intacta sem o trabalho do Espírito. É verdade. E mesmo nessa questão das cartas de Paulo, é importante a gente ressaltar que houveram cartas de Paulo que não foram para o cânon da Bíblia. Porque eram cartas que eram muito restritas. Era para aquela igreja local. As cartas que tinham um conteúdo que ia abençoar outras igrejas, elas eram transmitidas e elas começaram a circular na igreja primitiva. As cartas que tinham um conteúdo muito local, muito voltado para uma realidade exclusiva daquele momento, elas deixaram de circular e na época em que eles formaram o cânon do Novo Testamento, elas não estavam mais em circulação e hoje em dia a gente nem dispõe de cópias delas. A gente tem evidências dentro do Novo Testamento de que haviam outras cartas circulando, mas nós não temos essas cartas mais. E nós temos as cópias fiéis daquelas. Temos cópias fiéis daquelas que foram consideradas inspiradas. Hebreus é escrito por Paulo. Há controvérsias. A controvérsia, mas a maioria aceita isso, né? Não necessariamente. Não. Do ponto de vista... O que você acha? Do ponto de vista linguístico, não poderia ter sido escrito por Paulo. Porque normalmente a gente observa os traços de escrita, vocabulário. Realmente o vocabulário de Hebreus é bem diferente de Romanos. A lógica que o escritor de Hebreus segue para defender a pessoa de Jesus é diferente, por exemplo, de quando Paulo está falando para os judeus em Roma, ou mesmo em outros momentos das cartas paulinas, os assuntos que percorrem o pensamento teológico é um pouco diferente do pensamento de Hebreus. Paulo nunca abordou a questão de Jesus ser igual ou parecido a Moisés e aos anjos. A gente vê que Hebreus ele já começa nesse assunto. Sim, porque o sacerdócio segundo Melquisedeque, quer dizer, que evidencia a graça de Deus. Tal. Paulo era um pastor que ele sempre tentava plantar a igreja pela sinagoga, mas quem convertiu eram os gentios. Então ele tentava pastorear judeus, mas convertiam gentios. Então ele não podia escrever um texto que fosse exclusivamente para os judeus. Não há relato de Paulo formando nenhuma igreja que fosse exclusiva para judeus. E a carta aos Hebreus, ela é muito voltada à teologia judaica. Alguns acham que foi Apolo, né? Talvez. Que Apolo realmente ele... há discussões sobre Apolo, sobre Priscila também, que talvez fosse a razão de não ter assinado a carta, porque ela, por ser mulher, não poderia discutir. Mas, pela vivência dela, ela teria condições de escrever a carta. Ou talvez mesmo, para escrever Hebreus,
tinha que ser alguém que estudou profundamente o Velho Testamento. Sim. E a Torá, e conhecer toda a lei, toda a ordem de sacrifícios no Antigo Sim, e Tabernáculo. não só conhecer a lei, mas conhecer a interpretação judaica da lei. A judaica da lei. Porque às vezes a gente pensa, eu Das conheço... ofertas pela culpa, oferta expiatória, todo aquele, né, o levirato de toda aquela oferta. Porque às vezes a gente pensa, eu conheço o Antigo Testamento. Pode ter lido muito o Antigo Testamento, pode ter lido intérpretes do Antigo Testamento, mas uma coisa é você conhecê-lo como cristão, outra coisa é você conhecê-lo como judeu. E quem escreveu a carta aos Hebreus conhecia como judeu. Conhecia como judeu. É nítido que ele escreve mostrando toda a figura do Velho Testamento, toda ela fala do Cristo. Sim. O bode expiatório, o oferta pela culpa do pecado, o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é a experiência com Abraão, né? Todo voltado ali. Aí depois vem aquela coisa maravilhosa do capítulo 11, né? Que são os heróis da fé. Eles descrevem os heróis, tinha que saber muito de Bíblia. Né? É verdade. É uma carta maravilhosa. Romanos, você tem alguma carta que você gosta mais? Bom, eu gosto muito de Hebreus, como professora de Antigo Testamento. Gosto muito de Judas também. Judas, pois é, esse Judas. Os católicos falam que era primo de Jesus, mas a gente sabe que ele era irmão de Jesus. Né? A palavra primo e irmão tem realmente esse mesmo significado no hebraico? O que acontece ali no contexto hebreu é porque as famílias normalmente elas se organizavam em clãs. Então era comum você ter 4 gerações convivendo. E aí o que acontecia? É que muitas das vezes as crianças se misturavam, entre primos e irmãos, todo mundo convivia muito próximo. E aí nesse sentido era comum que primos fossem chamados de irmãos. Porque todo mundo era criado junto como se fosse uma única família, não tão separado como é hoje em dia na nossa cultura, cada um na sua casa. Eram criados todos juntos, então por isso muitas das vezes passavam por irmãos. Mas a grande questão que nós temos ali naquele momento a respeito desse texto é sobre a questão da virgindade perpétua de Maria. Nós temos hoje... porque se Jesus não teve... Jesus não teve irmão, José ficou, né, sem ter relacionamento com Maria. Sim. E essa virgindade perpétua de Maria é uma coisa tão insignificante na Bíblia, né, que se fez toda uma teologia em cima disso. Sim, sim. E aí muitas coisas que às vezes as pessoas pensam que está na Bíblia e não está. Por exemplo, a ascensão de Maria. Já teve católico que me perguntou, olha, onde que está na Bíblia a ascensão de Maria? Não tem. Não tem. Nem mesmo que ela é imaculada. Mesmo porque a preocupação do Novo Testamento não é falar de Maria, nem se é boa, nem se é má. É falar de Jesus, nascido de Maria. Exatamente. Nós a respeitamos como uma mulher santa, né? Que viveu um cristianismo puro e ajudou os apóstolos. Mas aí colocá-la ela quase que na pessoa da Trindade já é uma coisa complicada. É uma heresia bíblica. Sim, sim. Né? E aí então o cânon é formado e a partir do século IV, então nós estamos lendo o Novo Testamento assim como ele foi formado, estamos lendo ele até hoje. Isso. E todas essas cartas têm evidências delas escritas, quer dizer, elas perpetuaram, né? Em todas elas. Então, explicando esses evangelhos, então, que aparecem por aí, não preocupa com isso, não. Eles não têm fundamento, eles não tiveram cópias autênticas deles, e muitos entram em contradição, né? Sim, sim. Ou mesmo, eles não têm a inspiração divina, aquilo que faz a gente ler a Bíblia e ver que é um texto diferente. Que é um texto em que o Espírito Santo fala com você. Eles não têm isso. Mesmo que ele traga dados históricos corretos, mesmo que ele não entre em contradição. É a mesma coisa, por exemplo, da gente ir na igreja e ouvir uma pregação, o pastor, ele é ungido? Ele é. Mas o que ele está falando não tem o mesmo peso que a Bíblia.
Não tem. Então, da mesma maneira, existem outros livros que falam sobre Jesus? Existem. Existem outras pessoas que escreveram sobre Jesus? Existem. Só que nem por isso essas palavras, elas têm autoridade dada por Deus, a inspiração do Espírito Santo, e por isso não estão na Bíblia. Exatamente. Estamos terminando o nosso programa e a Bíblia está aqui, meu amigo. Não entra em debates que você não entenda. Seja simples. Quando alguém te perguntar e se você não sabe responder, você responda: olha, eu não sei responder isso. Vou perguntar para um pastor ou para um teólogo, mas eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus. Essa é a melhor resposta que você tem para dar. Com certeza. E ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus não entra em contradição à sua palavra, né? Isso é um princípio que você tem que ficar firme na sua vida, que é um princípio básico. Você aprende isso na aula de batismo, né? É. E que muitas vezes as pessoas esquecem. Nós vamos terminando aqui com a professora Tassiana, e foi muito bom o programa passado, falamos do Velho Testamento, do Novo. Fecharam-se então, são quantos livros? 66 livros. 66. No Novo Testamento? São 27. E no Velho? 39. 39. Então você tem 66 livros. 66 livros para você meditar, para Deus falar com você. E nós, terminando então, a pessoa que está começando a ler a Bíblia agora, ela começa ali no Evangelho de João e ela entende a graça para entender o Velho, né? Porque também se eu for olhar o Velho Testamento aos olhos da lei, eu vou entrar numa confusão, né? Vou começar a guardar sábado, vou querer seguir a lei. Então ele tem que entender primeiro a graça, né? O Velho é para ser entendido sob a ótica do Novo, né? Sim, o Velho deve ser entendido sob a ótica do Novo, porque hoje nós já conhecemos Jesus, nós conhecemos a nova aliança, nós temos aquilo que Deus está prometendo no Antigo Testamento. Mas a mensagem do Novo Testamento, ela só faz sentido porque existe o Antigo. Exato. E o Novo está no Antigo. Sim. Se você ler aos olhos do Espírito Santo, você vai ver Jesus, como nós citamos, até no livro de Levíticos, a gente vê que o livro de Levíticos ele fala todo sobre Jesus. Sim. Né? O bode emissário, o que era o gado, o primogênito, que era o cordeiro, né? A Páscoa, as festas. Então, tudo tem a ver com o próprio Cristo ter morrido na Páscoa e ter morrido em Jerusalém. Mas o cara, então ele tem que entender primeiro a graça, né, professor? Você não Olha, acha? Entender a graça de Deus. Ele converteu agora, mas não entender a graça. Entender né? a graça de Deus, com certeza. Libertar da culpa. Mas para a fé dele ter um fundamento sólido, é bom que ele saiba que a graça de Deus, ela foi prometida. Que Deus preparou tudo e que Jesus, ele é um cumprimento de uma promessa. Não poderia ter sido de outra maneira. O próprio Paulo, né, falou: estive 3 anos na Arábia, recebi por revelação, quer dizer, lendo o Antigo Testamento, ele recebe a revelação da graça, que foi Cristo, e da interpretação nova que Cristo fez da antiga lei. Toda a pregação de Jesus baseava-se no Antigo Testamento, baseava-se na lei. Exatamente. É a nova aliança, a nova interpretação. Sim. Jesus traz ela para dentro, ele interioriza a lei e nos dá capacidade de guardá-la, né, através da graça. Isso. Né, que é o que Cristo fez por nós. Como Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele é o cumprimento de todas as promessas que estão no Antigo Testamento. Então, por isso o Antigo Testamento é importante para nós hoje, para a gente compreender. E Jesus, nós não teríamos condições de cumpri-la. Não teríamos condições de cumprir a lei. Ele cumpriu por nós. Ele cumpriu por nós. Não quer dizer que a graça não tenha mandamento, porque também ela Sim. tem, justamente porque ela nos faz uma nova criatura, né? Sim. Vamos orar então, Pai, no nome de Jesus, terminamos esse programa crendo muito mais ainda na Tua palavra, que essa palavra é a palavra de Deus. Nós amamos essa palavra. Eu leio todas as manhãs e eu quero incentivar a todos os nossos ouvintes a ler a Bíblia todos os dias e ter sabedoria que vem desse livro. Pai, a Tua palavra é linda, maravilhosa. Nós cremos nela. Que Teu Espírito Santo esteja ajudando cada um que está nos ouvindo agora a ler e interpretar a Sua palavra.
seja no seu momento devocional, seja no momento de estudo, é o Espírito Santo que traz a palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Professora, grande abraço. Quem quiser ter aula de hebraico com você? Bom, o Seminário Teológico Koinonia, aqui da Igreja Batista de Getsemane, de hebraico. Ela lê em hebraico. Você dá aula de hebraico também? Dá aula de hebraico. Dá aula? Dá aula de hebraico. Que isso, rapaz? Isso que eu estou falando com o senhor, pastor. Que é isso? A partir de 2016, o Seminário Teológico Koinonia vai estar oferecendo curso de hebraico. E você vai ser uma das professoras? Vou ser uma das professoras. Professora Tassiana Brasil. É só você vir aqui no Seminário Koinonia, ligar aqui, você vai aprender, ela dá aula de hebraico. Você vai aprender muito sobre Bíblia. É uma indicação minha. Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja no seu coração. Ciência e fé termina aqui. O Seminário Teológico Koinonia tem sido uma porta aberta para que você amplie os seus conhecimentos. Foi algo que começou no coração de Deus. Ele foi idealizado pelo pastor Jorge Linhares, que sentiu a necessidade de treinar os novos líderes. Os novos líderes que estavam fazendo parte da Escola de Líderes Getsemane, que evoluiu para a Escola Teológica Koinonia, que mais tarde se tornou no Seminário Teológico Koinonia. Eu fico pensando como foi bom para mim o período em que eu frequentei a Escola Bíblica Dominical. Cresci, pude ampliar meus conhecimentos, ajudar pessoas. E logo depois a minha sede aumentou. Eu fui para a Faculdade Teológica, me formei. Isso foi maravilhoso. Eu cresci, estudei, conheci mais a Palavra de Deus, pude manusear mais a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deixou de ser para mim um livro confuso e passou a ficar claro. O pastor Jorge sentiu que nós precisávamos ter os pastores da igreja treinados na escola da própria igreja. E o Seminário Teológico Koinonia, que já dura há mais de 12 anos, formou neste período mais de 4.000 alunos. O Seminário Teológico Koinonia, Escola de Profetas, faz isso há mais de 11 anos de existência. A visão do seminário é equipar os cristãos para o serviço com excelência no reino de Deus. Atualmente, os programas de graduação consistem no curso básico de teologia, com duração por volta de 1 ano, curso médio de teologia com duração por volta de 2 anos, e o curso bacharel livre de teologia, com duração máxima de 3 anos e 6 meses. Nossos cursos possuem um aspecto fiel às Escrituras, sensível à realidade que vivemos e são desenvolvidos para incentivar o desenvolvimento intelectual, enriquecimento da fé, desafiar paradigmas e preparar corações para viver intensamente o chamado ministerial. A maior ênfase do Seminário Teológico Koinonia está em ensinar uma teologia alinhada com os princípios da Palavra de Deus. Trabalhamos com o alicerce de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando eu resolvi fazer o Seminário Teológico Koinonia, eu não tinha dimensão de como ele me ajudaria. E hoje, como eu sou obreira do culto da família, eu também sou diaconisa, eu trabalho na casa do Senhor, eu sirvo na casa do Senhor, então eu não tinha dimensão de como esse seminário me ajudaria. E hoje eu vejo que ele me ajudou ministerialmente, na minha família, na minha vida conjugal.
O Seminário Teológico Koinonia traz uma noção prática de vida com a formação em conjunto com vários colegas, pastores, diáconos, pessoas que são interessadas no estudo, gerando então um grupo bendito de conhecimento e de crescimento. É muito bom ser aluno do Koinonia. Se você não tem condições de estar aqui com a gente nos horários de aula, seja por causa da sua disponibilidade de tempo, ou seja porque você mora em outra cidade ou em outro estado, agora você também tem condições de estudar conosco através do programa de educação à distância. Nossas aulas serão oferecidas através da plataforma Moodle, que é a mesma plataforma que é utilizada nos programas de educação à distância do governo federal, que é a Universidade Aberta do Brasil. As aulas que são ministradas através desse programa, elas não são aulas em que o aluno fica sentado horas e horas lendo uma apostila, mas são aulas dinâmicas, em que o aluno tem a oportunidade de interagir tanto com seus professores quanto com seus colegas, garantindo assim uma melhor aprendizagem e também a possibilidade de tirar dúvidas e um maior crescimento para o aluno. Seminário Teológico Koinonia, Escola de Profetas. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Fale conosco. 31 3448 9898 ou 3448 9849.